Olha, hoje é o Dia Mundial das Micro e Pequenas Empresas, elas que têm uma importância fundamental na economia. Aqui no Brasil são responsáveis por 27% do PIB, que são as riquezas geradas no país. E por 8, em cada 10 novas vagas de emprego que surgem no Brasil. Para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio o analista técnico do Sebrae, o Carlos Henrique Oliveira. Bom dia. Bom dia, Verusca. Bom dia a todos. Você estava me contando agora que o dia mais importante não é nem hoje, que é o Dia Mundial das Micro e Pequenas Empresas, mas é outubro. Isso. O que acontece, Verusca? A gente tem um marco bastante significativo no nosso país querido aí, Que no dia 5 de outubro foi criado o Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Então, aqui no Brasil, a gente tem um dia especial, não desmerecendo aí o Dia Mundial, mas nós temos o nosso aqui, que ele é comemorado e é onde tem também a criação, teve a fomentação da criação da Lei Geral, que rege toda a micro e pequena empresa com toda uma situação diferenciada de carga tributária, de comportamentos aí. Então, 5 de outubro é o nosso dia da micro e pequena empresa aqui no nosso país. Mas a gente aproveita esses dias, tanto faz o Dia Mundial quanto o Dia Nacional, para a gente falar sobre empreendedorismo, porque muita gente tem o desejo de parar de trabalhar para alguém e trabalhar por conta própria. Só que a gente sempre alerta aqui que não é tão fácil quanto parece. É importante lembrar que, assim, o empresário, ele é um empreendedor brasileiro mesmo, ele é super bacana, ele tem esse DNA no sangue de fazer acontecer, mas é importante lembrar que tem alguns cuidados. Quando a gente entra nessa questão de você formalizar, de você criar a sua empresa, você precisa seguir algumas regrinhas. E aí também, junto com isso, vem a palavrinha que eu sempre falo, planejamento. Não tem como fazer sem planejar. Então, a gente tem que entender para que você possa cada vez mais crescer e mostrar, esses números mostram que a micro e pequena empresa no Brasil, ela é presente, ela faz parte de mais de 90% das empresas do Brasil. Então, assim, tem uma força muito importante e é importante você permanecer com essa empresa. Então, fazer o planejamento, entender aonde você está inserido e aí você sabe que a gente pode ajudar com todo esse apoio aí do pequeno empresário. Bom, planejamento também envolve o antes, muito antes, Você saber que tipo de negócio você pode abrir. Porque não é só você querer, eu tenho desejo de ser dona de uma loja de roupas. Não é só o querer. Outras experiências são levadas em conta também, Sim, Verusca. O importante é lembrar que você precisa entender para onde você quer ir. Então, assim, você vai buscar, seja atuação por meio físico, por meio eletrônico, digital, online, tanto faz. Você tem as regrinhas do jogo. Então, antes de você inserir, a gente sempre fala, Eu garanto que não tem novidade nenhuma, mas a diferença é praticar e fazer. Então, entender o seu cliente. Vamos começar por isso aí. Quem seria o seu cliente para o seu negócio? A gente sabe que nós temos duas situações bastante contundentes aqui no Brasil, que são as empresas abertas por necessidade, que às vezes é aquela pessoa que se desliga da empresa e aí precisa movimentar movimentar o dia a dia dele, então ele abre por necessidade, ele acaba pulando alguns pontos. E tem a empresa abertura por oportunidade, aquela pessoa que às vezes observou um ponto, ele entendeu uma falha, às vezes um ponto deve ser melhorado, E aí ele entende o perfil do cliente, ele começa a entender quem é esse cliente. Então a gente não tem como reinventar a roda, A gente precisa realmente entender quem é esse cliente. E eu sempre falo para quem a gente está atendendo e tudo mais, eu sempre falo o seguinte, a gente precisa sair daquele mesmice, daquele comum. A gente precisa começar a cada vez mais buscar a entender quem é o cliente. E aí é o segredo. Não é fácil de fazer, mas o segredo é resolver o problema do cliente. Você sabe uma coisa? Eu pensei, quando eu voltei de São Paulo para Campo Grande, eu pensei em abrir uma empresa. Então, eu fiz vários estudos. E uma das coisas que mais me assustaram é o tempo de retorno do meu investimento. As pessoas acham que elas vão abrir uma empresa, era o meu caso. Elas iam ter, no máximo, 2 meses de prejuízo ou gastando dinheiro do próprio bolso até ter de volta o lucro, o faturamento. E não é assim. Tem empresa que leva 1 ano, 2 anos. Isso. A gente sabe que na média, Claro, não vamos aí também. A gente sabe que tem algumas empresas que têm uma ideia muito bacana, que conseguem um momento bacana, um comportamento do empreendedor que é muito importante, O empreendedor tem que estar sempre atento a tudo, E é um desafio. E aquela questão, em média, é de 1 ano e meio a 2 anos de retorno. Então, quer dizer, você precisa se preparar. Nossa, imagina você investir 1 ano, 2 anos e começar a ter o dinheiro de volta. E ter o dinheiro guardado para bancar funcionário, bancar fornecedor,
às vezes o ponto que é alugado. Manter o giro da empresa, a gente fala, né, que é o giro, então é muito importante. E aí também o que acontece? A gente sabe que, às vezes, em muitos casos, o empresário ele não separa as contas pessoais da empresa, vira aquele bolo, ele não prepara essa questão do capital de giro. Às vezes ele tem um dinheirinho guardado. Só que aí o que é importante você lembrar, empresário? Você pegou o dinheirinho do capital de giro para pagar uma conta e tudo mais, você tem que devolver esse dinheiro para a empresa. Esse dinheiro não é seu, ele é da empresa. E é importante tentar esse comportamento, né, buscar essa ideia, porque assim, você sempre deve tratar a empresa como a fonte e como se fosse o seu patrão. E você deve prestar contas para ela. Então, você pegou um dinheiro de capital de giro, pegou um dinheiro para alguma coisa, você tem que devolver esse dinheiro para ela, porque a empresa é que vai fazer o seu ganha-pão e vai girar e vai crescer. Tem muita gente também que fica entre os negócios tradicionais e os negócios inovadores. Todo mundo quer um negócio inovador, né? Todo mundo quer ser um Steve Jobs, né, da vida. Mas não é todo mundo que tem, como é que eu posso dizer, tem os instrumentos para isso, né? O que deve observar entre o negócio tradicional e o negócio inovador? E aí vem um grande também dilema, Verusca, porque a inovação, ela não está ligada também a grandes coisas, né? Vamos redescobrir a roda, né? Vamos inventar a um novo Apple, smartphone, né? Então, mas a inovação, ela pode ser realizada no dia a dia da sua empresa. E aí, na teoria, só um pouquinho para poder complementar, é que a inovação, ela tem que realmente ser algo, pode ser processo, às vezes, de você fazer melhoria no seu processo, do seu fluxo de caixa, só que ele tem que trazer, resultado. Se você não faz, né, você pensa que faz alguma coisa, mas não traz resultado para a sua empresa, de forma financeira também, isso não é considerado uma inovação. Mas o importante é lembrar que nem tudo está ligado a dinheiro e você pode sim, no seu dia a dia, dentro do seu produto, da prestação do seu serviço, na sua fabricação, seja online ou presencial, você tem que sempre analisar esse processo, a forma como você atua, e você pode sim inovar a cada passo. E aí pode ser um jeito de atender o cliente, né? Então, sempre fidelizando o cliente, sempre pensar no cliente. Eu sempre vou voltar a nossa conversa para o cliente, Verusca, porque o cliente é o que faz a gente girar, é o que sobrevive, e a gente precisa sempre estar buscando cada vez mais entender esse cliente. Então, o planejamento é fundamental. Se preparar antes, né, para você não cometer nenhum deslize aí no meio do caminho, financeiramente, se preparar estruturalmente, gestão, obter conhecimento, né, buscar a sua capacitação. A gente sabe que tem pessoas que têm aquela nato, né, que consegue ter atitudes de empreendedoras, comportamentos que são natos, mas a gente sabe que na média, na maioria aí, a gente sabe que precisa buscar uma capacitação para você se aprimorar e aí desenvolver cada vez mais. Então, foco no cliente, planejamento e não pensar que inovação é um bicho de 7 cabeças. Uma simples atitude ali no seu dia a dia pode ser uma inovação que vai trazer excelentes resultados. Muito obrigada aí, viu, pela sua participação aqui. Um bom dia. E o contato do Sebrae, para quem quiser procurar o Sebrae? Tudo a gente pode te ajudar no Sebrae. Então, a gente tem o 0800 570 0800, tá? Nós temos também o nosso portal ms.sebrae.com.br e nós estamos aqui também na Avenida Mato Grosso, 661. E então, assim, você é empresário que está buscando solução, a gente pode te ajudar porque o Sebrae é a casa do microempreendedor brasileiro. Tudo a gente tem lá para te ajudar.